Olá, amados. Mais uma vez, aqui estamos juntos para comentarmos sobre o sábado, né? Que muitos ainda têm a interpretação de que o sábado é o sétimo dia. Para aquele povo da época, né, de Moisés, o sábado contava como o sétimo dia. Foi quando, né, o próprio Deus, ele deu, né, essa ordenância para os filhos de Israel, para aquela nação, a observar o sábado. O que significa observar o sábado? É que aquele povo, eles vieram de uma escravidão. Então, nós temos que levar isso em consideração. Aquele povo vieram de uma escravidão e eles não tinham um dia para descanso. Todos os dias eles trabalhavam duramente. Aí veio Deus ele deu, né, um refrigério a eles, dizendo para eles: olha, dia de sábados vocês não trabalham, vocês não vão fazer nada. Tanto que é um dia de descanso para a labuta deles, né, que eles trabalharam durante, né, 6 dias, e no sétimo eles descansavam. E esse sétimo caía no sábado. Era comum isso acontecer. Acontece que, tanto quanto eu vou dizer isso para vocês, em Levítico, no capítulo 25, do versículo 4, onde está, né, escrito que no sétimo ano haja sábado de repouso para a terra. Aí eles teriam que plantar durante 6 anos, mas no sétimo ano eles não poderiam plantar nada na terra, que a própria terra precisava também de um descanso, de um repouso. Então, aí nós tiramos, né, que Deus, ele não estava exigindo do povo que guardasse o sábado no sentido de adoração a ele, mas sim no sentido de refrigério para o nosso próprio corpo, né? Aí que quando nós lemos em Levítico 25, no capítulo 4, nós compreendemos melhor essa passagem, essa ordenância de Deus, que Deus ele fala para o homem: trabalha 6 anos na terra plantando, mas no sétimo ano vocês dão um descanso, um repouso, porque a própria terra também precisa se purificar, se regenerar para uma nova plantação. Tanto que quando nós lemos, né, o Novo Testamento, que é lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, também nós temos, né, tiramos também essa ideia que o próprio Jesus, ele trabalhava no sábado, no sentido que ele estava mostrando, demonstrando para aquele povo que o sábado não era o dia do Senhor. Era para você dedicar todos os dias. Tanto que o próprio Jesus, ele veio e falou: orai e jejuai sem cessar. Ele já estava, né, trazendo para aquele povo um conhecimento mais apurado do que seria guardar o sábado. Então nós temos essa, né, essa explicação do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é que nós devemos guardar a Deus, nós devemos andar na presença de Deus todos os dias. Nós temos que orar e jejuar a todo tempo, nós temos que ficar, né, atento, porque naquele tempo, né, de que Moisés tirou o povo lá do Egito, o povo não tinha esse costume de adorar a Deus. O povo já estava adorando Bafomé, outros deuses, né, que veio de lá do Egito. Então nós não podemos, né, trazer aquela cultura
para os dias de hoje, tanto que o próprio Jesus não trouxe. O próprio Jesus, ele falou, agora já é coisa, suponho que ele falou, agora já é coisa diferente. Ele estava, né, nos alertando sobre isso, nos dizendo, olha, aquele povo, ele saiu do povo do Egito, só que essa descendência que estamos vivendo hoje não é mais aquela descendência que já foi, né, muito modificado, que os próprios povos, quando Deus tira o povo do Egito, ele fala porque o povo não é para se ajuntar com outros povos, mas o povo ele não obedeceu a Deus, ele se juntou com outros povos, tanto que o próprio Jesus quando veio aqui, ele falou: "Eu vim para o que era meus, mas os meus não receberam", porque já estava tudo misturado. Tanto que o povo israelita já estava tanto, né, com uma mistura tão grande que Jesus ele falou isso: "Eu não vim para o que era meu, eu vim para o que era meu, mas os meus não receberam, não me receberam". Então, tanto que ele fez, né, ele curou enfermos de pessoas que não eram israelitas, que não tinham, né, essa da geração de Israel. Então, nós temos que aprender a entender, a conhecer a Bíblia. Então, o que nós devemos fazer hoje? Guardar o sábado? O que que o sábado significa para nós? O que que essa passagem da palavra de Deus significa para nós? Que nós devemos, meio às lutas, meio à tribulação, meio ao trabalho, nesse meio tempo todo, nós devemos tirar um tempo para adorar a Deus, para falar com Deus. Então não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, porque hoje nós vivemos num comércio que trabalha 24 horas por dia, sem parar. Quem trabalha em aeroporto, quem trabalha em shopping, quem trabalha em supermercado, essas pessoas, né, eles trabalham, quem trabalha nos hospitais, essas pessoas, eles têm um dia de folga. Então, o dia deles pode cair numa terça, pode cair numa quarta. Como que essas pessoas vão guardar o sábado se o dia delas, se aquele trabalho dela exige que ela trabalhe no sábado? Eu pergunto para você. Então, como ela vai sair do emprego? Vai ter emprego para todo mundo? Então, nós temos que equalizar a situação e não, né, fazer disso um grande tropeço na nossa vida. A Bíblia nos garante isso. O próprio Deus nos fala: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, nós temos que adequar a nossa situação diante de Deus. É sábado. Qual que é o nosso sábado? É segunda? É terça? É quarta? É quinta? É sexta? O seu sábado pode cair numa sexta-feira, pode cair numa quarta-feira, pode cair numa terça-feira, mas o importante é que todos os dias, o tempo todo, você esteja. Talvez você fale assim: olha, eu não tenho tempo para. Eu não tenho um dia para ficar em descanso, porque eu trabalho direto. E o trabalho direto, então, você vai ter um tempo para você vai falar com Deus. No seu trabalho, você conversa com Deus. Faça uma oração. Quando você estiver trabalhando, fala: Senhor, me ajuda. Ajuda minha família. Está ali em espírito o tempo todo. O próprio Jesus, ele falou isso. É orar e jejuar sem cessar. Nós devemos estar trabalhando, mas estar ali com a mente ligada no Altíssimo. É isso que Deus quer de nós. Obediência quero, e não sacrifício. Foi o que ele disse. O próprio Deus disse isso. Então nós temos que ser pessoas racionais, pessoas inteligentes, para adorar o nosso Deus, para não ter um dia de desculpa, senão você vai falar: eu trabalho, eu não posso. O sábado foi feito para descanso do ser humano na época de Moisés. Porque aquele povo que saiu do Egito era povo escravo, e escravo não tinha descanso. Era tempo todo ele trabalhava, de segunda a segunda. Então Deus mostrou para eles que eles poderiam ter um dia de descanso.
Então, esse dia nós temos guardado na nossa Constituição. Hoje, o nosso dia de descanso, né, para muitos, né, pela lei do nosso país, é o domingo. O domingo, 90%, eu creio, da sociedade não trabalha no dia de domingo. O restante trabalha, mas 90% não trabalha. Então, como que nós vamos, né, adequar esses 10% que trabalham? Deus, ele, né, nos quer que todos nós sejamos salvos. Aí então veio, né, Jesus, ele falou. Ele deu uma outra interpretação, ele nos ensinou a entender, a compreender o que é guardar o sétimo dia. E vamos cada dia mais estar na presença de Deus. O importante é isso, que Deus esteja nos dando orientação, nos ensinando a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Então, que isso nós possamos, né, nos alimentar desse entendimento, dessa sabedoria que Deus nos passa hoje. Muito obrigado e que todos tenham uma ótima semana.